Dia histórico para o Brasil, mais uma vez, negativamente. Isso e mais, então, agora aqui no nosso Morning Call, dia 10/7/2025. Me desculpem, estou com a voz um pouquinho prejudicada, estou me sentindo gripando, mas vamos lá falar então sobre esse dia realmente diferenciado que foi o dia de ontem. Bom, claro que vocês todos já sabem o que aconteceu em relação a Donald Trump, né, as tarifas que ele impôs ao Brasil. Para quem não sabe ainda, Donald Trump então anunciou ontem 50% de taxação adicional aos produtos brasileiros, todas as exportações, mais as tarifas que já estão vigentes. Então a gente chega a ter o maior imposto do mundo agora para exportar para os Estados Unidos, e alguns produtos chegam na casa de 75%. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, como era de se esperar, isso provocou então já forte reação dos mercados e intensifica muito mais então a tensão política, tensão diplomática entre nossos dois países. O anúncio foi acompanhado de duras críticas ao Brasil, sobre várias justificativas de que o Brasil não vem sendo bom para os Estados Unidos, colocou no meio também o nosso judiciário e outras questões políticas, que eu não vou entrar no tema aqui. Isso não, esse debate não vamos chegar a lugar algum, porque não é isso que eu venho fazer aqui. Em paralelo, o Itamaraty também convocou encarregado de negócios da embaixada americana para uma reunião e expressou, inclusive formalmente, insatisfação do governo brasileiro com o posicionamento da missão diplomática nos Estados Unidos, que endossou as declarações do Trump. Tá? Então, o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da embaixada, foi chamado para essa tal reunião. A medida pegou o mercado de fechado já praticamente, mas gerou surpresa, surpreendeu lá no final do dia de ontem, gerou forte aversão ao risco a ativos brasileiros. Tá? O dólar comercial encerrou o dia em alta de 1%, 1,06, cotado aos 5,50, enquanto o dólar futuro já disparava para 2,45%, 2,45% no futuro. Tá? Hoje a gente deve ter uma abertura bem complicada. Bom, outras notícias, outras questões aqui, né? As exportações brasileiras para os Estados Unidos são basicamente de produtos, de commodities e alguns também produtos industrializados, especialmente na indústria de transformação. Já vou falar mais aqui quais são os que podem ser mais afetados se isso se concretizar, porque vamos lá, né? Calma. Isso vai ser implementado, tem espaço para negociação até dia 1 de agosto, tá? Eu já falo mais sobre isso. Perdoa-me mais uma vez pela voz. Então, a indústria de transformação responde por mais de 85% das exportações totais do país em junho. Naquele mês, então, o Brasil exportou 2,87 bilhões de bens manufaturados, representou então uma alta de 12% em relação a junho de 2024. Tá? E a indústria extrativa caiu bastante também, 46,7% menos de exportações de indústria extrativa. Esse patrão se manteve, inclusive, nas meses anteriores, né? Bom, em comparação, as exportações agropecuárias, elas representaram apenas 5,2% do total em junho, ainda que tenham crescido 22% na base anual, tá? Mas não é o principal. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui uma colinha comigo, do que pode ser afetado aí de forma mais intensa, né? Então vamos lá, produtos, categoria, artigos manufaturados, 9,2 bi, tá?
Máquinas, equipamentos e transportes, 4,6 bilhões, isso em volume, tá? Nos últimos meses, né? No comparativo anual, perdão. Combustíveis minerais, né? 4,4 bi, incluindo aí lubrificantes e materiais relacionados, tá? Produtos alimentícios, 3,2 bi, incluindo animais vivos. E materiais em bruto, que seria a extrativa, né? Não comestíveis, exceto combustíveis. 2,8 bilhões. Os principais produtos, então, exportados para os Estados Unidos são soja, minério de ferro e concentrados, óleos brutos de petróleo, açúcares e melaço, carne bovina, farelo de soja, celulose, milho, aves de carne, carnes de aves. Tá? Então, é isso. Já termino sobre isso, tem mais alguma coisa aqui para a gente falar sobre mercados, mas vamos falar um pouquinho sobre as posições de bolsa de ontem, e aí a gente já vai entender mais ou menos o que vai acontecer hoje. Ontem, então, os mercados americanos tiveram um desempenho misto. Dow Jones subiu 0,49, S&P 500 avançou 0,61 e Nasdaq encerrou o dia em alta de 0,95. Na verdade, nem foi misto, né? Na verdade, foi um desempenho positivo. E o mercado aqui no Brasil já havia precificado aí algumas outras questões, né? E acabou também sendo pego no final do dia ali, recuou 1,31% aos 137.481. Mas tem mais, tá? Bom, destaques de alta ontem foram Braskem, subiu 6,02, Vamos subiu 2,31 e os destaques de baixa já afetados aí sobre essa questão toda envolvendo as tarifas, Petro Recôncavo 5,36 e Marfrig 4,73. Deve sofrer bastante também na abertura as petroleiras hoje, tá? Bom, a gente vê já o EWZ, né, que é a bolsa a bolsa brasileira listada em Nova York, já registrava baixa de 1,81%. E isso de que horário essa notícia aqui? Às 6h12 da manhã, então agora 8h43, deve abrir mais baixo ainda. Mas vamos lá, né? Nem tudo aqui tem algumas coisas que é importante ficar de olho. 3 pontos. O Brasil pode retalhar elevando tarifas. Acho que esse é o pior caminho. O que pode ser, se o governo brasileiro fizer isso, então deve elevar ainda mais os custos de produção para as empresas brasileiras, e aí, especialmente os setores que dependem de máquinas, motores, equipamentos, vão ser bem pressionados. Isso deve impactar, pressionar a inflação aqui local. Então, essa é a pior alternativa que o governo pode escolher. Tá? E, por sua vez, o governo, inclusive, já sinalizou que responderá proporcionalmente a qualquer retaliação. Né? O governo americano, perdão, já sinalizou que se tiver alguma retaliação em tarifas, eles vão retalhar na mesma medida, como fizeram com as pressões à China. Mas a China foi lá, conseguiu negociar e os acordos estão saindo. As coisas estão bem interessantes em relação à China e Estados Unidos. Em segundo lugar, as negociações estão abertas até 1º de agosto. Tá? Então, a gente vai ter muito ruído político agora, nesse momento. Muito político. Muitos tweets e muitos YouTubes e muitas declarações. Pessoal, cabeça no lugar agora, nesse momento, tá? Sair vendendo suas posições e se desesperando por causa disso não é o momento. Analisem, inclusive, a carteira de cada um, para quem não tem um profissional para ajudar na gestão de carteira, na gestão de oportunidades. Bom, todos sabem aqui, esse canal foi criado com o intuito
de atender os meus clientes para trazer mais informações, mais uma forma de trazer informações para os meus clientes. Mas eu sou sim assessor da XP Investimentos há muitos anos, 6 anos já. E se você não tem um profissional para analisar a sua carteira, não faça besteira. Estude primeiro o que está acontecendo, que as coisas ainda não estão definidas, tá? Mas sim, vai ter muito ruído. E hoje mesmo o dia vai ser um dia bem complicado para os ativos, principalmente ativos de renda variável, ok? Renda fixa também hoje pode ser um bom dia, às vezes, para comprar títulos com uma taxa maior, porque a taxa de juros deve disparar. Bom, e por fim, em terceiro, né, se não houver um acordo, a reprecificação desses ativos, então, pode levar a uma reavaliação dos ativos ligados ao setor externo, criando, então, quem sabe, né, oportunidades pontuais, que era o que eu estava falando, para investidores identificarem ali ativos excessivamente descontados. Mas isso depende de uma análise bastante criteriosa para acontecer. Bom, hoje acho que era isso o vídeo, não tinha. Eu tentei falar aqui para vocês num aspecto mais econômico mesmo, porque de político e de retórica e de narrativa, que é o que está tão na moda hoje em dia, eu estou fora disso, não faz nenhum outro sentido eu trazer algum tipo de informação. O que eu digo para vocês é que agora, no olho do furacão, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Pare, olhe, analise e só depois tome uma ação para não ser prejudicado, tá bom? Forte abraço a todos. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Nos vemos amanhã, então, sexta-feira, aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Cautela, cuidado. Tchau.